Bem, queridas, Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar com você um tema: você tem valor. E eu queria que você falasse comigo, diga assim: eu tenho valor. Agora eu queria que você falasse para pelo menos 3 irmãs perto de você e diga assim: você tem valor. Fala pelo menos 3 lindas aí. Sabe, queridas, eu acredito que é muito importante a gente entender que para viver o propósito de Deus, alcançar o propósito de Deus, nós precisamos saber quem nós somos. Quem nós somos em Deus. Porque não tem como uma pessoa que não sabe nem quem ela é alcançar algo. Então, eu creio que Deus está trazendo sobre nós essa noite uma unção, para que você possa sair daqui, saindo realmente convicta de quem Deus te chamou para ser e de quem você é em Deus. Eu queria que nós vamos fazer uma simulação aqui. Imagine que esse guardanapo aqui seja uma nota de R$100. Imaginou? Vou amassar. Pisar. Muito bem. Bem, alguém ainda quer essa nota de R$100? Sim. Mesmo? Sim. Mas está amassada. Mas está pisada. Conserta com ferro? Olha, mesmo uma nota amassada, pisada, ela ainda tem valor, sim ou não? Sim. É assim que Deus nos vê. Talvez ao longo da sua vida, você passou situações que você se sentiu amassada, pisada, situações da sua vida que quiseram destruir você completamente. Mas Deus continua olhando para você com olhos de amor e Ele vê em você uma mulher muito preciosa. Deus vê em você uma mulher de muito potencial. Deus vê em você uma mulher que tem um propósito, que tem algo para fazer e realizar. E eu queria que a gente lesse juntas esse versículo de Jeremias capítulo 31, verso 3. Tem aí no telão. Olha o que diz esse verso, que nós podemos crer o Senhor falando esse verso para nós essa tarde. Diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu acredito que nessa história de amor entre nós e Jesus, o conquistador foi Ele. Eu me lembro que quando eu vi o meu esposo Ricardo na igreja, eu estava voltando de um período de férias com a minha família de mais ou menos 3 meses. Nós tínhamos uma casa no litoral e aí nós ficamos muito tempo de férias. E quando eu voltei para a igreja, lá estava um novo convertido. Quem era? O futuro pastor Ricardo. Mas na época ele não era o pastor Ricardo, ele tinha um cabelo grandinho, brinquinho na orelha, mobilete do lado de fora da igreja. E ele começou a me observar, porque ele se converteu e ficou muito aleluiado. E ele gostou de me ver também uma irmã aleluiada. Então, a despeito da minha família falar, e infelizmente eu tenho que concordar que eu era tipo a Bete a Feia. Sabe, eu tinha assim, na minha adolescência eu passei probleminha de obesidade, então era meio gordinha, tinha um óculos bem grandão, eu usava aquela saia com tênis, na época não era moda, era brega mesmo. Mas enfim, ele conseguiu ter a visão dos Thundercats, a visão além do alcance. Ele olhou e viu a minha beleza interior. Mas eu brinco com ele, que eu era bonita, mesmo assim, me respeita. E aí, ele começou a se aproximar de mim, né? E um dia ele chegou para mim e falou assim: oi, tudo bem? Eu quero me apresentar, eu sou o Ricardo.
falei, oi, eu era muito tímida. Falei, oi, tudo bom? Ele falou, é o seguinte, ele sanguíneo hemorrágico, né? Falava mais que a boca, assim fala até hoje. E aí ele falou, é o seguinte, a minha irmã se converteu, você podia ligar para lá, ela está precisando se firmar na igreja. Olha aqui meu telefone. Bobo ele, né? E eu assim, ingênua. Aí eu falei, tá bom, eu ligo. Ele falou, mas que dia você vai ligar? Aí eu falei, pode ser amanhã. Ele, que horas? Aí eu, 4 horas da tarde. Ele, liga mesmo, hein? Liga. Eu falei, não, pode deixar. Eu vou ligar. Eu era líder da sociedade de moças da igreja. Queria consolidar a jovenzinha, recém-convertida. Enfim, liguei no outro dia, exatamente, pontualmente, às 16 horas. Quem atendeu o telefone? Alô? O Ricardo. E eu falei, oi, tudo bem? Eu queria falar com a Renata. Aí ele, oi, Maírla, é você? A Renata não está mais. Gente, nós ficamos aquele dia 4 horas no telefone, conversando. E ele só, né, chavecando. Mas eu sei que o bate-papo virou casamento. E foi assim que começou a nossa história de amor. Sabe, ele teve essa iniciativa de vir atrás, de insistir, enfim. Eu gosto de dizer que na nossa história de amor entre nós e Jesus, quem foi o conquistador foi Ele. Olha o que esse texto diz. Diz, com amor eterno eu te amei. Por isso, com bondade, eu atraí você. Eu trouxe você para perto de mim. Eu te cerquei. Eu coloquei pessoas ao seu redor para falar do meu amor. Se você entrou aqui nessa conferência, se você entrou aqui essa noite com dúvida do amor de Deus por você, talvez perguntando como eu perguntava tantas vezes, Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Eu quero te dizer que hoje Ele está dizendo para você, eu te amo muito. Eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida. E antes da gente dar continuidade a essa palavra, a esse bate-papo, eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero orar abençoando você. Senhor, obrigada, porque Tu estás aqui, porque a Tua presença está aqui no nosso meio. Obrigada porque o Senhor já começou a falar conosco. Obrigada porque o Senhor já começou a convencer os nossos corações. Ministra, Pai, a Tua palavra com poder, com graça, com autoridade. E nós oramos, Senhor, que a partir dessa conferência, Senhor, a vida de cada mulher aqui, as nossas vidas não sejam mais as mesmas. Declaramos toda voz contrária do Teu Espírito se cale, seja emudecida nessa hora e que somente a Sua voz se faça ouvir neste lugar. Vem forte, Senhor. Tu és bem-vindo. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Então, eu estou dizendo para você que você tem valor. E para a gente receber essa mensagem, nós precisamos acreditar naquilo que Deus fala ao nosso respeito. Porque ao longo da nossa vida, nós ouvimos muitas vozes. E muitas vezes, o diabo, talvez ele tenha usado pessoas e colocado pessoas no seu caminho, enquanto você crescia, para dizer para você que você não tinha valor, que você não era importante, como aquela nota que a gente viu amassada. Talvez o diabo usou pessoas para te amassar, para brincar com seu coração, para brincar com seus sentimentos. Talvez foi uma pessoa que foi muito legal com você e quando vocês foram para a cama juntos, ele no outro dia virou o rosto para você. Te desprezou, brincou com as suas emoções. Digo isso para você, talvez você antes de se converter, claro, né? Agora, talvez você diga, pastora, e a dificuldade que eu tive foi na minha criação, foi com os meus pais. Talvez você teve pais que também não tiveram a oportunidade de ter uma boa criação, de pais amorosos. E sabe o que acontece, queridos? Nós só podemos dar aquilo que a gente tem. Então talvez você cresceu num ambiente onde os seus pais, eles te criticavam, eles só viam o que você fazia de errado. Você cresceu num lar, por exemplo, eu cresci num lar assim,
que às vezes quando eu chegava para o meu pai e falava: oi papai, tudo bem? Quer que eu pegue um copo de água para o senhor? Quer que eu faça o prato para o senhor? Às vezes com desejo sincero de honrar o meu pai, de ser gentil. Meu pai não era cristão. Ele já dizia: o que você está querendo? Está querendo alguma coisa, né, Maírla? Falava: não, não quero não. Então, em vez de olhar o lado bom, eu já olhava sempre com um olhar de crítica, com um olhar assim de julgar. Sabe, e quantas de nós crescemos num ambiente assim? E sabe, queridas, muitas vezes o diabo, ele usa as pessoas que nós mais amamos para ferir o nosso coração. Porque eu garanto para você, por exemplo, se eu estiver andando na rua aqui em Belo Horizonte, e eu estivesse indo para o shopping, por exemplo, atravessando uma avenida, e alguém olhasse para mim do outro lado da rua e falasse assim: ei, sua gorda, ou ei, mulher feia. Eu ia olhar e fazer assim: oxe, está doida, né? Tem problema. Eu não ia ligar, não sei quem é. Agora, se o meu marido, que é uma pessoa que eu amo, que a opinião dele é importantíssima para mim, se um dia eu tivesse, às vezes, ali trocando de roupa na frente do espelho, me arrumando, e meu marido falasse assim: essa calça está apertada, hein? Você engordou? Eu falo assim: acha, amor? Meu Deus, você está achando? E aí já eu poderia ficar encucada com aquilo. Por quê? Porque a opinião de quem nós amamos é muito importante para nós. E o diabo, sabendo disso, ele tenta usar as pessoas que nós mais amamos para ferir a nossa identidade, para ferir o projeto de Deus na nossa vida. E querida, se nós não pegarmos a nossa identidade em Deus e sabermos quem somos em Deus, nós não vamos entrar na terra prometida. A gente vê 12 homens que tinham promessa ali no tempo de Moisés. 12 famílias, 12 tribos. Deus falou assim: olha, eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. A uva é do tamanho de uma melancia. Lá tem muita fartura. E aí Moisés mandou o povo espiar a terra. E quando eles voltaram, Moisés disse: e aí, o que vocês acharam? 10 daqueles espias falaram assim: o povo da terra é muito forte, e nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Olha, eu tenho certeza que eles não se encontraram de bater papo com os inimigos, mas eles tiraram uma ideia do que os inimigos achavam deles. Quantas vezes nós achamos que a fulana está pensando isso de mim, que o Beltrano está pensando de mim, que o fulano está pensando de mim, e pessoas preocupadas demais com a opinião dos outros paralisam e deixam de viver o projeto de Deus. Mas você não é essa mulher, amém? Aqueles 10 homens, quando eles chegaram com uma autoestima extremamente baixa, se vendo como gafanhotos, Deus ficou tão indignado com a atitude deles. Sabe por quê? Porque eles olharam para os inimigos. Aqueles homens estavam com os olhos dos inimigos. Aqueles homens estavam com os olhos neles mesmos. Mas eles tiraram os olhos de Deus. Eu quero dizer para você, você tem promessa. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. A sua vida vai ser uma inspiração para muitas mulheres. Amém. A sua família vai ser salva através do seu testemunho. Amém. Mas isso está muito ligado com a maneira de como você se vê. Se você se vê como um gafanhoto: ah não, ó vida, ó azar, ó céus, eu sou muito pequenininha. Ah, eu quero que Deus faça tantas coisas grandes, mas eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo. Quem sou eu? Deus cirou com aqueles homens, mas Josué e Caleb, 2 homens que tiraram os olhos de si mesmos, 2 homens que tiraram os olhos dos inimigos, e eles falaram: eu creio, nós cremos, esta terra é maravilhosa e o nosso Deus vai nos dar vitória sobre essa terra. Aqueles homens possuíram a terra prometida.
Isso deve nos trazer um grande temor. Porque, queridos, ter uma promessa não significa que nós vamos vivê-la. Uma promessa é condicional. E essa condição não está ligada a Deus. Porque o problema nunca está do céu para cima. O problema sempre está do céu para baixo. Aqueles homens tinham a promessa de um grande propósito. Aqueles homens tinham a promessa de uma grande terra. Mas eles não acreditaram em quem eles podiam ser em Deus. No que eles podiam fazer em Deus. E hoje, minha irmã, eu creio que Deus está sacudindo você. Se eu pudesse chegar em você e agora ia pegar e te dar uma sacudida. E dizer para você: ei, deixa de andar com a cabeça baixa. Levanta a tua cabeça e olha para o seu Deus. Porque Ele tem coisas grandes para você. E para a gente viver e tomar posse dessa promessa, porque você tem valor, nós precisamos nos conscientizar que nós somos únicas. Fala para a amada que está do seu lado, eu peço para repetir de propósito, para você não esquecer. Fala assim para ela: você é única. De novo, você é única. Nós somos únicas. Vocês já ouviram isso? Eu quero repetir. Você sabia por quê? Agora, por exemplo, eu preciso tirar uma nova carteira de motorista porque a minha está vencida. E o Detran, ele instituiu, agora em fevereiro, um novo sistema de identificação que todos aqueles que estão renovando a sua carteira têm que colocar as digitais. Sabe por quê? Porque a digital é algo único. Ninguém nunca houve, nem nunca haverá uma pessoa como eu, que tem essa digital, nem como você. Nós somos mulheres únicas. E sabe, queridas, muitas vezes o que nos atrapalha de estarmos cientes do valor que nós temos é ficarmos comparando com a outra. É olhar para a outra e pensar: por que eu não falo como ela? Por que eu não sou como ela? Por que eu não vejo a vida como ela? Quantas vezes nós estamos nos comparando com a irmã do lado, com a pessoa do lado? Eu acho muito legal uma pastora que eu super ouço e que me edifica muito, a pastora Joyce Meyer, né, que ela tem inclusive mensagens incríveis que nessa área de restauração da alma. Ela conta que um dos momentos que ela se sentiu logo no início da sua conversão, da sua igreja frustrada, é porque ela olhava e ela se comparava muito à sua pastora. A pastora dela era uma mulher calma, tranquila, que tinha a capacidade de ouvir uma pessoa durante 1 hora, 1 hora e meia. E ela dizia: meu Deus, eu não tenho essa paciência. Uma pessoa chega para mim e fala 10 minutos, eu já sei o que ela tem que fazer. Eu nunca vou ser igual a minha pastora. Ela falava porque a pastora dela era boa em costura, plantava as coisas no jardim de casa. Ela falava: todas as plantas, a pastora Joyce dizia, que eu plantei morreram. E ela dizia: como que eu vou ser usada por Deus? Eu não sou como a minha pastora. Mas um dia, essa mulher, ela recebeu a identidade de quem ela era em Deus. Ela tomou posse desse texto que nós lemos aqui hoje. O Senhor diz: com amor eterno eu amei. Ei, Joyce, você. Eu amei, Joyce, você. A pastora Joyce falou que uma das coisas que ela tinha muita vergonha é da voz dela. Que ela fala: gente, a minha voz é que nem uma pata rouca. As pessoas não, às vezes eu falo, E ela teve que vencer tantas barreiras. Mas um dia ela recebeu a identidade dela em Cristo. Ela falou assim: o Senhor me amou com amor eterno, o Senhor amou a mim. Com amor o Senhor me atraiu, como eu sou. E essa mulher decidiu se aceitar quem ela era em Deus. E sabe, queridos, a voz da pastora Joyce Meyer é tão única que ela conta. Hoje essa mulher tem programa nos 5 continentes do mundo. E quem ouve a voz dela fala: essa é a pastora Joyce, que ninguém tem uma voz de taquara rachada que nem a dela.
ela se aceitou. Esta mulher hoje tem pregado em todo o planeta Terra com um ministério, queridos, de valor mundial. Vocês sabiam que o sistema de inspeção dos Estados Unidos de economia foi assim fazer, como é que eles falam, uma auditoria no ministério da pastora Joyce Meyer, e ao terminar a auditoria, eles fizeram uma carta com louvor de um ministério ilibado, sem nenhuma crítica, um ministério sério, que tem o respeito da nação e do país. Deus levantou essa mulher para ser escritora de best-seller, tantas coisas. Sabe por que essa mulher ela aceitou quem ela era em Deus? Se ela ficasse se comparando com a sua pastora, se comparando com fulano, com Beltrano, deixa eu te falar, as características que você tem, Deus te deu. O cabelo que você tem, Deus te deu. O cabelo que você tem, isso aqui é tudo liso, né? Porque sem isso aqui ele estava bem legal. Agora a gente pode melhorar o que Deus nos deu, amém? Podemos, lógico, cuidar bem e melhorar o que o papai nos deu. Mas jamais nos autodepreciar. Então, você precisa, querida, saber que você tem valor e que você é uma mulher única. E parar de achar que você tem que ser igual a fulana, igual a Beltrana, igual a ciclana, para ser usada por Deus. Deus vai te usar como você é. Lógico que as nossas limitações vão ser trabalhadas sempre, amém? Deus nos ama tanto que quando a gente vem para Ele, Ele não nos deixa como nós estamos. Nós entramos num processo de restauração. Mas eu quero te dizer, querida, que Deus vai usar você. E Ele te ama. E eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar para você agora. Deus ama você, não é porque você é perfeita. Deus não vai te amar por você fazer tudo perfeito. Deus te ama porque você é filha dEle. E um filho não se explica. Nós simplesmente amamos. Um filho, a gente ama. Nasce aquele trenzinho que durante 24 horas só suja a fralda, chora, não interage, dá trabalho, chora, a gente acorda de noite, não dorme direito, limpa a fralda, chupa os peitos da gente, machuca os peitos da gente tudo. Deixa a nossa barriga deste tamanho, dá estria, mas a gente olha e fala, última, mamãe ama, mamãe apaixonada. Eu falo isso até hoje para os meus filhos, não sou maior que eu falo, mamãe ama, vem cá, mamãe dá beijo. A gente ama, a gente é apaixonada, não se explica, é filho. Querida, para com essa história de querer fazer para Deus te amar. Deus te ama porque você é filha dele. E Deus vê cada filha sua como uma filha única. Deus olha para você como uma filha única, como alguém que ele diz, você é minha filha, que eu sou apaixonada, que eu amo. Quantas de nós crescemos em lares que a gente só tinha valor se fizesse alguma coisa, só recebia elogio se fizesse alguma coisa. Lavou os pratos, beleza, não recebi um elogio. Tirou nota boa? Papai, olha aqui. Mãe, tirei 9. Ótimo. Tirou 10, mais sua obrigação. Tirou nota ruim? Não presta, não vale para nada, né? E quantas de nós crescemos em lares onde a gente só tinha valor pelo que fazia? E quantas vezes nós queremos levar isso para o nosso relacionamento com Deus? Eu quero te dizer, abre parêntese, que o que fazemos é muito importante. O que fazemos determina a nossa colheita, mas o que fazemos não determina o amor de Deus por nós. Ele nos ama, independente de. A Bíblia diz, Ele nos escolheu quando nós ainda éramos pecadoras. Ele nos ama. E eu quero dizer para você, querida, pare de se autocondenar. Quantas mulheres, pastora Dani, que não alcançam o seu propósito, porque ninguém precisa culpar elas não, elas mesmas se culpam. São mulheres que elas vivem como se fosse com um chicote, assim, passa o dia. Sim, você sabia que a pessoa que a gente mais conversa durante o dia somos com nós mesmas? Nós conversamos em torno de 14 horas por dia conosco.
O que você conversa com você? Quando você se olha no espelho. Eu aprendi. O negócio é o seguinte, eu me olho no espelho e falo, linda. Pronto, me elogia, pastora, que linda você tá. Eu parei com essa falsidade. Porque tem uma falsidade, são seus olhos. Ah, não, que isso, não fala isso. Eu estou tão acabada. Não, alguém te elogia, minha amada, receba. Você é uma princesa. A Bíblia diz, nós somos sacerdotes real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia. A gente é autoridade, a gente é princesa, nós estamos assentadas com Cristo nas regiões celestiais. Alguém chega e te elogia, minha linda, mas você está bonita. Simplesmente, com muita humildade no coração, fala, obrigado. É verdade, eu fiz uma hidratação essa semana, eu posso te indicar, maravilhosa. Agradeça, se aceite, se ame. Receba o valor que Jesus te deu. Tem mulheres que não vão adiante, porque vivem, elas mesmas, ninguém precisa falar mal delas não, elas mesmas se acabam. Ah, mas como eu estou horrível, ah, mas como eu estou péssima, mas eu não vou conseguir. Está repreendido em nome de Jesus. A partir de hoje você vai ser amiga de você mesma. E se alguém quiser falar mal de você, você vai falar, nananina não, aqui não mais. Eu vou falar bem de mim mesmo, amém? Porque Jesus olha para você e diz, com amor eterno eu te amei, por isso com bondade eu te atraí, você é única. Fala para quem está do seu lado, fala assim, você já viu como eu estou maravilhosa? Olha bem, olha bem. Está pensando o quê? Eu sou filha do papai. Eu sou xodozinho de Jesus. Eu não tenho que ser perfeita para o Senhor me amar. E sabe, minha linda, Ele vê quando você se esforça para fazer o seu melhor. Eu acredito mesmo que na vida cristã, a nossa vida cristã, ela é um crescimento diário. E quem ama a Deus quer agradar a Deus, sim ou não? Se eu amo a Deus, a Bíblia diz que aquele que ama a Deus e conhece a Deus não vive na prática do pecado. A gente quer agradar a Deus, mas a gente não vai ser perfeita. Eu costumo dizer que todo encontro com Deus que eu vou ministrar, eu volto mais liberta e mais curada. Todo. Porque você vai no encontro com Deus, sabe o que acontece? Deus não mostra as nossas perebas todas de uma vez, senão a gente caia dura. Meu Deus, eu sou tudo isso. Aí o Senhor vai revelando aos poucos o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa crescer. O importante é, se você é uma Dani melhor em 2022 do que em 2021. Já valeu! Não é ser uma Dani perfeita, é uma Dani melhor, já cresceu. Celebre os seus pequenos progressos, minha linda. Celebre. Eu estava celebrando esses dias, eu dizendo, não sei o que foi que aconteceu, que aí eu falei assim, Senhor, terminou o dia, eu acho que eu recebi alguma notícia ruim, mas quando veio a notícia eu falei, o Senhor está no controle, louvado seja Deus, aleluia. Quando o dia estava terminando eu falei, Maírla, parabéns para você. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu quero te agradecer. Eu estou surpresa comigo mesmo. Antigamente, isso aí podia querer me destruir. Hoje eu falei, louvado seja Deus. Melhorei. Estou aonde eu quero chegar? Ainda não, mas já saí do lugar. Amém. Deus vê o seu esforço de agradá-lo. Para de querer ficar querendo ser a Mulher Maravilha. É uma síndrome da Mulher Maravilha. Ainda mais os filhos cobram que mãe seja perfeita. Eu com 4 filhos, pelo amor do Pai amado. Um dia, quantas vezes meus filhos já fizeram reunião contra mim? Eu estou dizendo, eu não acredito no que vocês estão fazendo. Eu, criatura de Deus, que te gerei, que limpei suas fraldas, que comprei Yakult, Danone na tua boca. Você está agora me acusando de quê, criatura? Quantas vezes?
Teve uma vez, os filhos, eles querem. A gente estava de férias num lugar. Gente, e mãe é aquilo, né? Cuidando de tudo, não tinha secretária. E eu fazendo todas as coisas nas férias, aleluia. Fazendo comida, não sei o quê. Teve uma hora que eu falei para meu marido, amor, deixa eu te falar. Eu vou ter um momento agora ali entre eu, Jesus e eu mesma, tá bom? Então eu vou fechar a porta, acender umas velas cheirosas. Aleluia. Esse lugar que eu estava tinha banheira. Coloquei falei, vou tomar um banho de espuma. Coloquei a espuma, fiquei assim, que nem gente rica, eu posso. Mas não era rica não, mas eu estava aproveitando o momento. E aí fiquei ali. Gente, quando eu estava naquele momento maravilhoso, meus filhos não aguentaram. Não aguentaram me ver 10 minutos em paz. Chegaram os 4, vão assustar a mamãe? E eu estava lá, aleluia, Jesus, eu te amo, que maravilha. Chegaram os 4, gritando. Gente, eu afundei na banheira, eu bebi água. Mas eu confesso que eu fiquei com tanta raiva. Naquele dia eu caí na carne. Eu falei, eu não tenho um minuto de paz. Depois eu pedi perdão. Eu não entendi que vocês quiseram brincar essa brincadeira. Mas... filho é assim, eles acham que mãe tem que estar o tempo todo disponível, não pode ter 10 minutos de sossego, mas a gente tem que mostrar para eles, eu posso sossegar 10 minutos, eu posso para o congresso de mulheres, mamãe, você vai me deixar aqui sozinha essas 3 horas, vô não vai morrer, papai está aí, vovó está aí, glória a Deus, me deixa em paz, vontade de falar assim, né? Mas você tem que também curtir o momento. Não ficar o tempo todo se culpando. Sabe, querida, a culpa rouba o projeto de Deus para a nossa vida. E eu quero falar algo para você. Você precisa se conscientizar que se você está se esforçando para fazer o melhor, isso já está valendo. Eu me lembro de um dia que eu e meu esposo, a gente estava chegando da igreja. Nós estacionamos o carro na garagem e eu ouvi lá de dentro da sala assim, eles chegaram. Falei, meu Deus, o que esses meninos estão aprontando? Quando nós chegamos, queridos, na nossa sala, tinha a mesa de jantar, né? E lá estavam o meu filho Ricardinho, de mais ou menos 6, 7 anos, ele fez assim, tcharam! E na mesa de jantar, tinha um prato de cada jogo. De plástico, de vidro, Duralex. A comida que estava na mesa, estava nas panelas, tudo fria. Umas velas acesas. Mas sabe, ele falou assim, papai e mamãe, é para vocês que eu preparei. Mostra a foto aí do Ricardinho. Cadê? Vamos ver. Eu até tirei foto. Olha a vasilha, que bonita, só que não. Olha os copos, um de cada cor. Hoje meu filho tem 21 anos, é um rapaz, casado. Colocou as frutas. Mas eu confesso que quando eu cheguei ali e eu vi o esforço dele, uma criança de 6, 7 anos, ele fez o melhor na idadezinha dele. Quer que eu seja sincera? Para mim, esse jantar preparado pelo meu filho, com tanto amor, foi melhor que muitos restaurantes que eu já fui na minha vida. Como no Canadá, que eu fui num restaurante em Toronto rotatório. Mas o garçom era mal educado. Foi muito melhor o do meu filho, porque lá tinha amor. Eu vi que ele estava fazendo o seu melhor. O papai do céu, o seu pai, ele vê quando você se esforça para fazer o melhor para ele. Ele vê quando você diz, pai, hoje eu orei. Ou Senhor, hoje eu consegui ler um capítulo da palavra. Ele vê quando você se esforça. Ele vê quando você se esforça para não soltar toda a sua raiva dentro da sua casa e você segura as palavras. Ele vê quando você se esforça para continuar trabalhando na igreja, mesmo quando às vezes as pessoas não reconhecem como você gostaria. Mas o seu Pai do céu está vendo, e Ele mesmo te recompensará.
Ele vê você, Ele vê o seu esforço. Mas sabe o que o diabo quer dizer? Não, foi pouco. Lê um capítulo da Bíblia? Lê 2. Orou 20 minutos? Foi pouco, ora 40. Orou 40? Ora 1 hora. Orou 1 hora? Ora 2. O diabo sempre quer falar, é pouco, é pouco, é pouco. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Deus vê o seu coração. Sempre procure melhorar. Sempre procure semear mais. Quem semeia, vai colher. Mas saiba que Deus está vendo o seu desejo de fazer o melhor. Quem recebe essa palavra, dá um forte aplauso a Jesus. Agora, em último lugar, eu quero falar o segundo ponto. Pode colocar aí, por favor. Você tem valor. Você precisa saber que há um futuro. É o anterior. Aí, obrigada. Que há um futuro maravilhoso para você. Há um futuro incrível para você. Hoje eu sinto que Deus está falando para algumas mulheres aqui, porque esse foi o rema que o Senhor me deu. Quando eu estava dizendo, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para essas mulheres? E o Senhor disse comigo, fale para ela, que eu estou com ela, que eu tenho um futuro para ela. E eu estou falando agora como profeta do Senhor. Talvez até por causa desse tempo de pandemia, e por causa da situação mundial que estamos vendo, que tantas notícias terríveis que quantas vezes ouvimos, mas eu quero te dizer, minha amada, nada disso vai impedir o propósito de Deus na sua vida, se você crer, se você acreditar em quem você é em Deus, naquela pessoa que Deus fez para você, e no futuro que Deus preparou para você, porque Ele tem um futuro glorioso. E eu senti o Senhor falando, fala para ela, sabe por que você vai viver o que Deus tem para você? Não é por causa de você, não é por causa do Beltrano, do fulano, é porque Deus está com você. Quando Ele está conosco, é tão incrível. Tem gente que às vezes, né, pastora, a gente pergunta, como é que você está, querida? Pastora, só Deus que está comigo. Só. Você tem tudo. Você tem a maioria. Você tem o Todo-Poderoso. Você tem o grande eu sou. E Ele preparou um futuro lindo. A palavra do Senhor diz, eu é que sei que pensamentos tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Quem recebe essa palavra? Deus tem um futuro diferente para você. A Bíblia fala de uma mulher que ela era discriminada na sua cidade. Maria Madalena. Ela era uma mulher mal falada, certamente, porque é uma mulher que ela tentou ter 5 maridos e não teve. As cidades antigamente não eram cidades grandes. As pessoas, sabe aquelas cidades pequenas que todo mundo sabe? Eu imagino, né, que Maria Madalena, ela tinha realmente uma situação muito difícil. E a gente vê que ela foi tão afligida que aqueles homens a julgaram e quiseram matar Maria Madalena, arrebentar com o futuro dela, dizer que não tem mais jeito, nós vamos matar você. Você errou, agora nós vamos acabar com o seu futuro. Jesus, naquele momento, Ele virou para aquela mulher e falou, nem eu mesmo te condeno. Vai, eu tenho um futuro para você. Não peca mais, anda no meu caminho e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida e através da sua vida. Maria Madalena recebeu naquele dia uma nova perspectiva de vida, um propósito, porque ela recebeu o que Jesus falou para ela. Não foram que aqueles homens, talvez naquela cidade onde ela andava, aqueles homens que quiseram apedrejá-la, talvez ela passava e eles viravam a cara para ela, eu não sei, a Bíblia não diz. Mas eu imagino que talvez andando na cidade, olha aquela lá que era para ter sido morta. Olha aquela lá. Deixa eu te falar, vão falar mal de você. Minha linda, é o seguinte, você sabia que tem uma porcentagem, que 100% das pessoas que você conhece, 10% não vão gostar de você? Eu acho essa porcentagem ainda baixa, baixíssima. Não vão gostar, só lamento. Vão perder, não é verdade? Sim ou não? Não vão gostar de você? Sorry, so sorry, você não sabe que você está perdendo. Próximo, vou influenciar, vou valorizar quem valoriza a minha presença. Vou estar com quem
está valorizando o que eu estou falando. Sabe por quê? Eu quero te dizer, querida, ninguém tem o poder de tirar o seu valor sem a sua autorização. Então não deixe as pessoas roubarem o seu valor. Não deixe as pessoas tratarem você de qualquer maneira. Você é uma mulher de Deus. Quando alguém chegar para você e falar, sua burra, você fala, você não precisa falar, burra é você! Não precisa falar isso. Então, Deus não me fez burra, Satanás, eu te repreendo, sai daqui. Aí a pessoa vai falar, você está me chamando de Satanás, aí vira pior. Você pode ser uma mulher cheia do Espírito Santo de classe. Pede a graça de Deus. Sua burra, você fala, não, você não está falando isso comigo, né? Você acredita que eu passei isso? Olha, vou contar um segredo para vocês, não contam para ninguém. Sim ou não? Eu estava num carro com uma pessoa da família, assim, muito gente boa, profeticamente falando, aleluia. Glória. Aquelas pessoas que Deus coloca na sua vida para te lixar, aleluia. Para lixar, para você virar um diamante. E eu me lembro que eu estava ali, e aí essa pessoa foi na frente com meu marido conversando, e eu estava atrás, acho que estava com os meninos. E essa pessoa falou assim, ai, Ricardo, eu estava conversando ali na sala VIP, a gente estava voltando uma conferência com um fulano de tal. Meu Deus, mas ele é muito chato. Ele tem uns papos chatos. Sabe esses papos que nem da Maírla? Antigamente eu tinha ficado assim. Tinha chorado sozinha, morrido e tal. Porque eu sou daquela que não mata o outro, se mata, né? Que tem uns que matam os outros. Aí mas eu falei assim, eu descobri meu valor em Deus. E eu virei e falei assim, eu não acredito que você está falando isso. Você está falando isso de mim? Não, desculpa. Bem. Porque os meus papos são muito legais para quem sabe desfrutar dos meus assuntos. O pessoal fechou a boca e foi só melhorando. Aleluia. Então você não precisa perder a classe, mulher de Deus. Mas você pode falar com uma mulher cheia do Espírito Santo. Não aceite. Deus tem um futuro lindo para você. E nada vai roubar o que Deus tem para você. Se você, com a ajuda do Espírito Santo, fala, Jesus me ajuda. Com a ajuda do Espírito Santo, você não vai deixar. Porque o Senhor diz no Salmo 139, ele fala assim, olha quando Davi, ele diz, porque o Senhor formou algo tão maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa o Senhor formou. Gente, o salmista Davi falou isso. Porque uma coisa maravilhosa o Senhor criou. Não, fala para quem está do seu lado, você vai começar a ensaiar. O que você vai falar de você mesmo? Fala assim, você está vendo a coisa maravilhosa que Deus criou? Fala sério. E Deus te fez com cada característica particular, do seu jeitinho, da sua maneira, com o seu jeito querido. Se você é do meu planeta, oi, anda devagarzinho, cuida para não perder o voo. Se você às vezes esquece as coisas, aleluia. Ou se você, o que é você? Anda logo, o carro nem parou, você já desceu no carro? Deus, essa é minha irmã, a gente é o oposto. Minha irmã é assim, minha irmã começa a falar, ela fala tão depressa que eu falo, Ju, desacelera, está acelerando meu coração. Ela conversa, quanto mais café ela toma, mais rápido ela fala. E parece que ela está narrando um jogo de futebol. Eu falo, menina, calma, vaso. E tem hora que ela fala assim, Maíra, acelera um pouquinho, tá muito devagar que você está falando. Aí a gente vai chegando no equilíbrio. Mas Deus nos fez diferentes, com um propósito. Você tem as suas características únicas, porque eu quero te dizer, nada vai impedir, eu repito, o que Deus tem preparado para você. Pode dizer amém? Olha que lindo, obrigada. Salmo 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Tuas obras. E eu digo isso com perfeição.
Eu quero dizer para você, minha linda, você tem valor. Você é única. E acredite, há um futuro maravilhoso para você, há um propósito para você. Tome posse disso a partir de hoje. Não aceite mais o diabo falar mentiras ao seu respeito, porque o que Deus tem para você é muito grande. Eu vou repetir o versículo que eu falei. Quem é uma mulher de fé vai tomar posse e levanta a mão. O Senhor disse para você: eu é que sei que pensamentos tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Amém! Glória a Deus! Então eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. E eu queria que você desse um retorno ao seu ministério de louvor. Pode vir, por favor? Eu queria que você desse um retorno a Deus dessa palavra. Fale com o Senhor agora. Você tem valor para alcançar o propósito, como é o tema deste congresso. Você precisa saber que com amor eterno, Ele te amou. Por isso, com benignidade, com bondade, Ele te atraiu.